começamos a discutir o artigo 26. E eu falei a vocês que era um artigo muitíssimo importante. Também, né, tudo que você diz, Svetlana disse que tudo é importante. E porque até agora, realmente, de fato, tudo que a gente estudou, 90% é importante, tá? 90% é importante, é bem importante mesmo. Tudo que a gente até agora pontuou para vocês, tá? Quando não for, a gente vai começar a dar os saltos aí, eu vou avisar vocês, ó. Escola, né, o que torna aquela escola única, ainda que mesmo dentro do mesmo sistema, é justamente aí, certo, o projeto político-pedagógico, que faz aí um diagnóstico da comunidade escolar, da comunidade local, trazendo pra gente aqui o que é que aquela escola necessita e o que é primordial para que a gente vá lá e sane aquilo que a escola, a comunidade está precisando, tá? Então, quando ele fala no caput lá do artigo 26, que a parte diversificada do currículo, ela é construída de acordo com as peculiaridades da escola, ele está se referindo, tá? Que aquilo ali você vai buscar no projeto político pedagógico, tá? Que a LDB nomeia como proposta pedagógica, tá? Só que essa parte diversificada, ela não é construída apenas de acordo com o projeto político-pedagógico, é de acordo com o projeto político-pedagógico e também aí com as especificidades do sistema, O que quer dizer, tá? Quer dizer que, vamos lá colocar aqui, que o currículo, tá? Eu vou jogar aqui, composto pela Base Nacional Comum Curricular, mais a parte diversificada, logo a afirmação que currículo não é base está correta. A base é parte do currículo. Onde essa parte diversificada, ela é construída de acordo com as peculiaridades da escola, mas as especificidades do quê? Do sistema, certo? A qual, vou botar aqui rede também, e rede, tá? A qual, certo? Aí a escola faz parte. Essa é a parte diversificada, beleza? Tá? Na maioria das vezes, aqui, ó, essa especificidade vem no projeto político-pedagógico, certo? E o sistema e a rede, as especificidades do sistema e da rede, a gente encontra onde? Nas resoluções normativas, normativas, bem como, se for pela rede, a gente vai encontrar onde? Nas portarias, ok? Nas portarias. E é isso que vai trazer, ó, certo? Aí, a identidade, o currículo, né? O currículo aí daquela escola, tá? Aí avançamos e conseguimos também estudar pela LDB, o que é que tem obrigatoriamente no currículo, tá? Nós vimos que português, matemática, conhecimento do mundo físico, né? Natural, né? Da realidade social, política, isso tudo vai estar lá dentro do currículo obrigatoriamente. Estudamos também que o ensino da arte é um componente curricular obrigatório e eu pedi que vocês dessem atenção que o componente curricular arte, ele era composto por linguagens, né? E a gente vai ver já na frente, lá na frente a gente vai ver dança, né? Música, teatro, são linguagens aí que compõem o componente curricular arte, né? Que também é obrigatório. Falamos também com vocês ali a respeito sobre a educação física, e lá no estudo da educação física, eu pedi para que vocês tivessem atenção, porque dentro do artigo 26, pedisse que vocês tivessem atenção, porque dentro do artigo 26, certo, existiriam dois momentos onde, certo, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional ia trazer para a gente que dois componentes, melhor dizendo, consertando, dois componentes deveriam estar integrados à proposta pedagógica da escola. E você pode ter se perguntado naquele momento, ora bolas, todos os componentes não devem estar integrados à proposta pedagógica da escola, ao projeto político pedagógico da escola? Eu digo a vocês que sim.
sim, que certamente sim. Só que eu preciso trazer para vocês como é que vem cobrando na Lei de Diretriz e Base lá no seu concurso público. E de acordo com a LDB, que é assim que você tem que responder, eu já não canso de dizer a vocês, não respondam de acordo com a realidade, não respondam de acordo com a realidade. E lá, certo, de acordo com, certo, a LDB, o que é que vai trazer? Traz para mim apenas 2 componentes curriculares, dois componentes curriculares que estarão aí integrados à proposta pedagógica da escola. E um deles é o componente curricular Educação Física, que é um componente curricular obrigatório e que deve estar integrado à proposta pedagógica da escola, tá? O outro componente nós não estudamos ainda, que é um componente complementar. O componente complementar da exibição de filmes nacionais. Da exibição de filmes nacionais, tá? Que a gente estuda já um pouquinho mais adiante, um pouquinho mesmo. Então, já grave que é na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, tá? Existem 2 componentes curriculares que devem estar integrados à proposta pedagógica, certo? Pela redação da LDB. Quais são eles? O componente curricular obrigatório Educação Física e o componente curricular complementar Exibição de Filmes Nacionais, beleza? Então você já aguarda isso aí, que certamente isso estará lá, certo? Aí, quando cobrado a você aí sobre currículo, né? Vamos lá? Pronto, seguimos adiante, né? E aí, a gente vai se deparar aqui, tá? Com o parágrafo 4º, ainda aqui no artigo 26, tá? A gente se depara aqui com o parágrafo 4º. O parágrafo 4º traz pra gente o ensino da história do Brasil, tá? Ele diz pra mim, e aí eu já peço outra atenção a vocês, tá? Eu não estou falando sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira indígena. Nós teremos um artigo que é o 26A, que vai estar lá especificando, tá? Certo? Esse estudo aí bem direcionado. Aqui eu estou falando da história do Brasil, ok? E no estudo da história do Brasil, eu não posso, certo? Não posso esquecer das contribuições, certo? Aí do povo, da formação do povo brasileiro, tá? O que é que obrigatoriamente dentro do estudo da história do Brasil deve ter? Eu devo ter uma matriz indígena, uma africana e uma europeia, tá? Aí eu digo a vocês, fiquem lá atentos, tá? Que o artigo 26A, ele vai trazer pra gente o estudo da cultura afro-brasileira e indígena. Portanto, não vai entrar aí a matriz europeia, tá? Então aí não confundam a história do Brasil, onde eu devo estudar obrigatoriamente o povo, né, que deu formação aí, né, a nós brasileiros, né, nas matrizes indígenas, africanas e europeias. Tá? Aí, certo? Mais, vamos dizer assim, mais amplo do que lá no 26A. O 26A eu estou especificando realmente, de fato, certo? A grande contribuição a história, né? Dos estudos, olha lá confundindo, aí, ó, história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? História e cultura afro-brasileira e indígena lá no artigo 26A. Pronto. Tomar uma aguinha aqui. E eu trago para vocês mais aí um parágrafo sobre o artigo 26A, que vai falar sobre o currículo. E me diz assim: no currículo do ensino fundamental, lembrando, certo, que eu estou trazendo aqui normativas para o fundamental e médio, ok? E aí diz aqui, no parágrafo 5º, no currículo do fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa, tá? Por favor, não marquem na prova língua estrangeira. Língua estrangeira é uma redação antiga, é uma redação anterior a essa redação que eu tenho aí, tá? Então, obrigatoriamente, a partir do 6º ano do fundamental, eu vou ter o quê? Eu vou ter aí a oferta de língua inglesa.
Como é que eu sei que é obrigatoriamente, certo? Porque ele diz, não dá o condicionante, o poderá, não diz isso. Ele diz que é no currículo do fundamental, a partir do 6º ano, a gente já vai ter aí, certo? A língua inglesa, tá? Não olhem lá, quando chegar na língua lá estrangeira, lembrem que essa é uma redação aí que trazia pra gente antiga, né? A redação atual a gente fala sobre a língua inglesa, tá? Vamos mais do currículo. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens, que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º, que é o quê? O ensino da arte, tá? O ensino da arte. Então, vocês tenham atenção, tá? Que uma coisa é quando ele perguntar se o ensino da arte é obrigatório, sim, certo? E perguntar e falar a vocês, por exemplo, que o teatro é um componente curricular, que a música é um componente curricular, que a dança é um componente curricular. Não, são linguagens, tá? São linguagens, não é o componente curricular. O componente curricular é o lá que a gente tratou, que aí aqui sim, dentro dele, aí eu vou ter música, aí eu vou ter teatro, ok? Aqui eu vou ter dança, certo? Aqui eu vou ter artes visuais, beleza? Isso aqui são linguagens, tá? Linguagens que irão compor aqui, no maior, o ensino da arte, tá? E aí a gente vai para o parágrafo 7. Olha o que o parágrafo 7 diz. A integralização curricular poderá, aí agora vem o poderá, tá? Não é obrigatório. E ainda diz que a critério dos sistemas de ensino, certo aí, projetos e pesquisas envolvendo o quê? Temas transversais, tá? Temas transversais. Então, lá dentro do meu currículo, que é composto pela BNCC e pela parte diversificada, certo? Eu posso aí trazer como, né, a integralização curricular, certo? A utilização dos temas transversais, tanto em projetos quanto em pesquisas. Quando eu envolvo os temas transversais em projetos e pesquisas, o que é que eu tô utilizando? A integralização curricular. Lembro a vocês, e aí, durma não, olha pra cá, vai pra cá, durma não durma não. Presta atenção. Lembro a vocês, certo? Que os temas transversais não são apenas aqueles que estarão dispostos ali nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, certo? Ok? Saúde, meio ambiente e pluralidade cultural. Lembro que qualquer outro tema, para além dos temas transversais que estão dispostos nos parâmetros curriculares nacionais, para além desses temas que já estão definidos ali nos temas transversais, eu posso ter qualquer outro tema transversal. Por exemplo, alimentação saudável, por exemplo, educação para o trânsito, qualquer outro tema, né, que esteja sendo trabalhado aí em projetos e pesquisas, tá? E que todos os componentes curriculares possam sim, se utilizar desses temas, né, para enriquecer o seu componente, né, que é o tema principal, né? O tema principal ele vem aí para enriquecer. O que é que vai acontecer? Tá? É um tema transversal. Saiu aí do escopo do que a gente já sabe o que é tema principal. E surgem temas que vêm agregar aos temas principais dentro dos componentes curriculares, são temas transversais, beleza? Então, não são só aqueles que estão no parâmetros curriculares nacionais, mas todos aqueles, certo, que estão aí apoiando, né, os temas transversais, tá? E aí, quando eu utilizo, que é o sistema de ensino, ele pode adotar, certo, essa integralização curricular, aí, certo, eu utilizo aí os temas transversais por meio de projetos ou pesquisas, certo?
Vamos lá? Vamos passar. E aí eu chego na exibição aí de filmes de produção nacional. A exibição de filmes de produção nacional, tá? Só lembrando que eu tratei disso, né? Eu tratei disso lá quando eu falei sobre a educação física como componente curricular obrigatório, né? A exibição de filmes nacionais, e eu quero que vocês prestem atenção, porque algumas pessoas ficam com dúvidas. Ó, a exibição de filmes nacionais, certo? É componente curricular complementar, tá? A exibição de filmes nacionais é componente curricular complementar. Vai estar, como eu falei a vocês, assim como a educação física deve estar integrada à proposta pedagógica da escola, ao PPP, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Vamos entender isso aqui, vamos entender, tá? Ó, dentro do currículo, certo? Eu tenho lá os componentes curriculares obrigatórios, beleza? Que a gente já está estudando. A gente está estudando os componentes curriculares, como a redação da LDB traz, como a base traz, a gente vai estudar depois. Como a LDB traz é uma coisa, é outra coisa que a gente tem que ter atenção. Observar o que é que se pergunta, como se pergunta, tá? Perguntou sobre a LDB, vocês mesmo tendo conhecimento vasto em BNCC, vocês vão responder de acordo com o que se pergunta, que é a LDB. Então, de acordo com a LDB, lá, nos componentes curriculares obrigatórios, que ele cita lá bastante, certo? São todos obrigatórios. Eu vou ter dentro do meu currículo, a obrigação, olha lá, eu vou ter a obrigação, certo? De exibir, eu vou ter a obrigação de exibir, né? Que a gente chama passar, tem a obrigação de exibir filmes nacionais. Essa é a obrigação. Dentro do meu currículo, eu tenho a obrigação de exibir filmes nacionais, beleza? E ainda me dá o quantitativo. Filmes nacionais, por quanto tempo? Por 2 horas mensais, mínimas. 2 horas mensais. Então, dentro do currículo, eu tenho a obrigação de ter a exibição de filmes nacionais por 2 horas mínimas, certo? Ok. Só que eu não posso deixar isso solto. Ei, exiba filmes nacionais? Sim. A exibição de filmes nacionais faz parte de qual componente? A exibição de filmes nacionais, eu encaixo onde? Como é que eu nomeio isso? Eu vou passar filme, eu vou exibir filmes? Não. Para organizar essa bagunça aqui, como é que eu chamo, certo? A exibição de filmes nacionais. Eu vou chamar de componente curricular complementar, tá? Componente curricular complementar. Por quê? Porque vai se complementar aos instrumentos curriculares obrigatórios. Então, eu posso exibir filmes em português, em matemática, em geografia. E aqui a currículo pelo artigo 26 da LDB. Beijão e até já.
enquanto, o que é que a gente tem que fazer? O nosso objetivo aqui é que você, né, realmente, de fato, consiga a sua aprovação, né? Consiga a aprovação, se torne aí um professor efetivo e adquira a estabilidade, não só financeira, como também aí, né, emocional, né? Com certeza. Então, ó, tem que construir, né? Tem que passar. E aí eu sempre digo, as adequações, elas devem existir. A única coisa que não pode é o quê? Redução, tá? Redução de carga horária e dias letivos. Então, quando eu falo na oferta de educação básica para a população rural, eu já sei que eu já estudei, que eu tenho adequações curriculares, de acordo com o quê? Com as características e com o perfil aí dos educandos, da sociedade, da comunidade. Então, eu tenho essas adaptações. E aí, quando trato de escola rural, de população rural, eu tenho que ter ainda mais cuidado. Por quê? Porque eu tenho que ofertar, certo, um formato que atenda à necessidade, certo, da população rural, tá? Eu não vou pegar um livro, por exemplo, ainda bem que hoje existe, né? Antigamente, não. Era um livro para todo mundo, acabou aquela rede, tchau. Né? Hoje não, a gente tem o PNLD, né, que a gente tem lá certa coordenação junto com os professores escolhendo o seu livro didático, ok? E aí o professor vai ter todo o cuidado de observar, de saber se esse livro didático atende à sua realidade e tal, e vai fazer a opção ou não por determinado livro, né? Por quê? Porque o que é que a gente percebia? E que ainda a gente precisa avançar um pouco, mas está melhor, certo? Livros que não pertenciam ao mundo da população rural, aos alunos lá da escola rural, né? Livros que não pertenciam à realidade por meio de figuras, por meio de redações, que eles não tinham a sensação de pertencimento, eles não tinham essa sensação de pertencimento. Por quê? Porque eles não se encaixavam, eles não se identificavam ali, né? Hoje não, a gente tem que ter essa consciência que o quê? Que esses livros, certo exemplo, estou falando de livro, peguei um pedaço, mas a gente sabe que a educação ela não é composta apenas de livros, né? Mas que a gente saiba aí, ó, que na oferta da educação básica para a população rural, esses sistemas de ensino devem promover as adaptações necessárias, a adequação às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente com o quê? Então, o que é que eu vou adaptar? Eu já estou dizendo que eu tenho que adaptar, que eu tenho que trazer para a realidade deles, até para que eles, né, consigam se pertencer àquele espaço. Consigam se pertencer àquele espaço. E aí, eu trazendo essas adaptações, o que é que eu devo especialmente observar? As necessidades e interesses dos alunos da zona rural, tá? O aluno da zona rural sabe até o que é um shopping, talvez, né, por figuras, mas será que ele já foi lá? Será que eu trazendo um debate sobre isso vai se tornar interessante? Ou eu trazendo um debate, uma temática sobre a sua realidade do seu dia a dia, ele vai se sentir mais acolhido, né? Então, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, tá? Organização escolar própria, incluindo, ó, adequações aonde? No calendário escolar, respeitando as fases de ciclo agrícola, de condições climáticas, né? Aqui agora eu vou plantar, agora eu vou colher, agora eu preciso, né? Você sabe que há uma mobilização da família, né? Da família no acompanhamento desse ciclo agrícola. Tá? Então, vai estar lá, o menino vai estar lá, né, tá? A gente sabe que tem isso aí, o adolescente vai ajudar, tal. Então, é isso aí, né? Bem como também na parte de enchente de rios, cheias, tal. Também tem que estar todo atento a isso, porque é condições climáticas, tá? E a adequação à natureza do trabalho na zona rural. Como eu falei, sempre seguindo, certo, a essa característica, tá? Esse aqui é mais importante que o 27. Não é mais importante que o 26. Parágrafo único. A gente sabe, ó,
a gente sabe, na realidade, né, a gente vê muito, está vendo muito a questão da municipalização, né, das escolas, né? Na verdade, mesmo a LDB dizendo que é incumbência do Estado ofertar o fundamental e priorizar o médio, tá? E aí a gente, observando nas diretrizes curriculares nacionais, a gente percebe, né, que essa divisão vai estar anos iniciais com o município, né, anos finais com o Estado. Não quer dizer que o Estado não possa ofertar anos iniciais e que o município não possa ofertar os anos finais. Os dois têm incumbência com o fundamental. Mas vão se articular e conversar sobre essa etapa, tá? E aí, cada vez mais a gente percebe a municipalização, tá? E aí, na prática, a gente, né, talvez esteja distante da realidade do que vai trazer esse parágrafo único. O que é que o parágrafo único diz? Ó, o que a gente está acostumado é o seguinte: a escola vai fechar, se encaminha os alunos para lá, para outras unidades mais próximas às suas casas, né, do estado do município, mas que não deixe nenhum aluno fora da escola. Perfeito. É isso aí que acontece. Não posso ter ninguém fora da escola. E aí, tem o parágrafo único que diz para mim: o fechamento de escolas do campo indígena, quilombola, ó, como é que deve ser? É aquela história que eu disse a vocês, a realidade e a prática. A prática eu vou lá, fecho, né? Encaminho para as outras escolas, claro que eu garanto a matrícula das outras escolas e acabou. Só que o artigo 28 não traz isso para mim. Ele diz que se eu quiser fechar uma escola do campo indígena e quilombola, certo? O pedido lá deve ser, ó, simplesmente assim, não, meu filho, vá lá e feche e acabou. Não, venha cá me pedir, comprove aí, justifique, certo? A análise do diagnóstico, o que é que isso aqui vai impactar na ação? A outra escola tem como acolher todos? Se não acolher todos, tem como disponibilizar e instalar com transporte escolar certinho? E, mais importante aqui, ó, que muita gente não sabia, a manifestação da comunidade escolar. Então, a comunidade vai se manifestar para saber, certo? Para dizer se é de acordo ou não é de acordo. Então, quero fechar, vou lá fazer a solicitação, certo? Vou fazer uma justificativa da Secretaria da Educação, e aí o órgão normativo vai analisar o impacto dessa ação e a manifestação da comunidade, como é que a comunidade se manifesta, certo? Na maioria das vezes é contrária, claro, né, a essa ação, tá? Ó, vai lá, beber sua aguinha, pra gente dar continuidade aqui com o artigo 29, tá? A gente vai dar continuidade ao artigo 29, curricular, de conteúdos curriculares, né? Das adequações também dos estabelecimentos das escolas, né? Com a população rural. E hoje a gente dá início ao estudo aí da primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Na sequência, seguiremos para o ensino fundamental, posteriormente o ensino médio, para a gente estudar detalhadamente essas 3 etapas, tá? Então aqui joguei na tela a educação infantil, tá? É a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, tá? A educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, lembram que eu falei que a educação infantil, né, ela era composta por creches e pré-escolas. A educação infantil era composta por creches e pré-escolas, onde, não esqueçam, a creche, tá? Ó, só um minutinho. Ó, que é isso que voltou para cá? Certo? Aqui, pronto, certo? Que ela é composta por creche e pré-escola, a gente tá aqui, volto já, certo? Só que eu quero dizer a vocês o seguinte: eu não posso esquecer, certo? Que a creche e a pré-escola fazem parte da educação infantil, certo? Onde a educação infantil, ela é de oferta obrigatória, ok? Então, não importa se parte ela tem matrícula obrigatória, parte não tem. O que eu quero que vocês saibam, antes da gente voltar lá para o artigo 29, certo? É que a
educação infantil, a educação infantil, certo? Ela vai ser ofertada pelo município obrigatoriamente. Então, o município oferta a educação infantil obrigatoriamente, beleza? Só que aí vai ter uma parte da educação infantil que tem a obrigação de matrícula, outra não. Só que o ente federado é educação infantil, certo? Desculpe, gente. O ente federado município, ele tem obrigação de ofertar educação infantil, beleza? Vamos lá, para não confundir, vamos aqui. Educação infantil, eu vou colocar aqui, certo? Ó. Certo? Oferta, ó. Obrigatória, oferta obrigatória. Por quem? Pelo ente federal município, ok? Oferta obrigatória pelo ente federado município, beleza? Aí agora vem, ó, matrícula. Matrícula, ó, obrigatória. Pré-escola. Matrícula facultativa, creche, matrícula facultativa, creche, ok? Pronto, essa aqui, ó, certo? É a educação infantil, a sua organização. Beleza? Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente volta para o artigo 30, que aí agora, certo? Eu consigo trazer para vocês de uma forma melhor. O que é a educação infantil? Ok? A educação infantil, como eu falei, é a primeira etapa da educação básica, tá? E aí eu quero que vocês pintem a finalidade. Tem a finalidade de desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos de idade. Gravou isso aí? Volta para o artigo 30. Ó, volta para o artigo 30. Se a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, e eu já sei, veja que ele não fez distinção em creche e pré-escola. É a primeira etapa da educação básica que tem a finalidade de desenvolvimento integral. Veja que ele não pontuou que a creche tem uma finalidade e a pré-escola ela tem outra finalidade. Não, ele diz que a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral, tá? Ok? Qual é a finalidade? Desenvolvimento integral. Então, ó, aqui eu sei que não importa se tem matrícula obrigatória ou se tem matrícula facultativa, a finalidade é a mesma. Qual é a finalidade? Desenvolvimento integral, ok? Finalidade, desenvolvimento integral, certo? E o que é o desenvolvimento integral? Vamos lá. Desenvolver o ser integralmente é desenvolver em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, ok? Vamos lá? Vamos lá. Informações. Educação infantil, vamos lá. O que é que eu devo saber? Primeira coisa, primeira etapa da educação básica. Segunda coisa, certo? Que é a finalidade, ó, finalidade, e aí eu vou colocar, para você não se confundir, creche e pré-escola, a finalidade, certo? É o desenvolvimento integral.
Desenvolver integralmente. O C é desenvolver quais aspectos? Ó, físico, psicológico, intelectual e social, tá? Aqui eu poderia acrescentar motor também. Pronto, ok? Então a finalidade é a mesma, certo? Pronto, então já dá para entender isso aqui, tá? Então a gente já sabe que essa composição é feita de creche pré-escola. Eu começo por aqui porque a gente já tratou sobre isso. O ente federado, município, tem obrigação de ofertar educação infantil. A matrícula da pré-escola, ela é obrigatória. A matrícula da da creche, ela é facultativa, tá? Se a matrícula ela é obrigatória, ó, a oferta para todos, certo? Se a matrícula ela é facultativa, ela não é obrigatória, oferta em 50% até 2024, tá? Então, o que quer dizer? Quer dizer que quando eu chegar lá em 2024, de acordo com o PNE, como a matrícula não é obrigatória, basta que eu amplie a oferta para 50%, certo? Amplie para 50% da necessidade, tá? Belezinha? Pronto, acho que agora ficou fechadinho. Esqueminha 1, o que é educação infantil e qual a sua finalidade. Esqueminha 2, que a gente começou primeiro pelo 2, tá? Como é organizada essa educação infantil. Como é organizada essa educação infantil, certo? Não esqueçam da faixa etária, tá? Vamos lá. Creches, a educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes. Svetlana, o que são entidades equivalentes? Berçário, hotelzinho, qualquer uma instituição, certo, que oferte a idade até quantos anos? A faixa etária até 3 anos de idade. Ofertou até 3 anos de idade, é considerado uma creche, um berçário, um hotelzinho, como vocês queiram, certo? Por quê? Vai oferecer até 3 anos de idade. E a pré-escola? Pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, tá? Pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, logo, eu tenho aí a educação infantil que vai até quantos anos? 5 anos. 5 anos, tá? Mais um detalhe. Eu sei que a matrícula da pré-escola ela é obrigatória. Eu sei que a matrícula da pré-escola ela é obrigatória. Não sei? Sei. Mas é pré-requisito para ir ao primeiro ano do fundamental ter feito a pré-escola? Infelizmente, não. Não é pré-requisito para ir ao primeiro ano fazer aí, certo, a pré-escola. Infelizmente, não. Aí, Svetlana, por que não? Isso é incongruente. Por quê? Porque a pré-escola faz parte de quê? Da educação infantil. E a finalidade da educação infantil, não importa se é creche ou se é pré-escola, é o quê? O desenvolvimento integral. Tá? Então, é o desenvolvimento integral. Então, eu não tenho aí objetivo de promoção. Eu não tenho objetivo de promoção. Eu quero que a criança se desenvolva e ela vá para o primeiro ano do fundamental com mais tranquilidade, né? Com mais segurança, né? Mas, por quê? Porque conseguiu desenvolver integralmente aqueles diversos aspectos. Mas, não quero dizer com isso
tá? Que ela tem obrigação, porque isso aí é o que dará acesso ao primeiro ano do fundamental. Não, não é isso que dará acesso ao primeiro ano do fundamental. Porque se você não fizer a pré-escola, você vai para o primeiro ano de qualquer forma, tá? Por quê? Porque a educação infantil não tem objetivo de promoção. Vamos ao artigo 31. A educação infantil, lembra que a gente estudou o 26, lá, dizendo para mim da organização do fundamental e do médio, e aí eu venho no artigo 31 e digo, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Bom, agora eu vou ter regras propriamente para a educação infantil. Eu tive do fundamental e do médio, lá no artigo 26, e aí agora eu trago no artigo 31, ele vai se referir para a escola. Agora, especificou a escola, atentem à pré-escola, certo? A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento. Tá? Mesmo eu tendo a educação infantil que não tem objetivo de promoção e sim desenvolvimento integral, precisa de avaliação? Sim, precisa de avaliação. Não esqueçam que a avaliação não é aquilo que a gente está acostumado, que é instrumento avaliativo prova. O instrumento avaliativo prova não é a própria avaliação. O instrumento avaliativo prova faz parte da avaliação e não deve nem ser o principal instrumento, porque nós já estudamos lá no artigo 24, certo? Que a avaliação, certo? O seu rendimento, vai priorizar os aspectos qualitativos. O rendimento escolar deverá priorizar os aspectos qualitativos. Então, nem o instrumento avaliativo prova, ele deve ser, certo, ser priorizado, nem muito menos ser o único instrumento avaliativo, tá? E aí, dito isso, eu já sei que a avaliação, ela é composta por vários instrumentos. E a priorização é que ela seja o quê? Qualitativa. Logo, a educação infantil não tem instrumento avaliativo prova, mas tem sim avaliação. Por que tem sim avaliação, Svetlana? É claro, se existe uma finalidade e essa finalidade é o desenvolvimento integral, se existe uma finalidade e essa finalidade é o desenvolvimento integral, eu irei avaliar para saber o quê? Se realmente, de fato, o educando está desenvolvendo integralmente. Durma para cá, não durma não, olha para cá, durma não. Durma não, olha para cá. Olha para cá, não durma não. Então, a educação infantil, tá? Ela não tem prova, mas ela tem avaliação. Por que, Svetlana? Ela tem avaliação para eu saber, certo? Se a criança está conseguindo desenvolver integralmente no seu aspecto físico, social, psicológico, emocional. Por isso necessita de avaliação, tá? Tem avaliação. Às vezes até a gente recebe lá, né, um portfólio que é um instrumento avaliativo bem utilizado na educação infantil, o portfólio, onde consta ali o registro do acompanhamento do desenvolvimento, certo? Daquela criança nos seus diversos aspectos, certo? Aí a gente tem esse portfólio para conhecer. É importante levar esse portfólio lá para a escola do fundamental, para que a escola do fundamental conheça também, né, aquele aluno, tá? Então, a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, que normalmente é por um portfólio. E aqui, eu já repeti, mas eu vou colocar aqui pintar, sem objetivo de promoção. Eu não avalio para promover, eu avalio para conhecer, mesmo para o acesso ao fundamental. Terminou lá a pré-escola com 5 anos lá de idade, independentemente que ele saiba ler, que ele não saiba, ele vai de qualquer forma para o fundamental, tá? Acesso livre.
o acesso aqui é livre. Por quê? Porque não tem objetivo de promoção, tá? Mesmo que ele saiba, não saiba, ele vai para o primeiro ano do fundamental. A carga horária continua sendo a mesma lá do fundamental e médio. 800 horas por 200 dias, né? Não vou nem discutir isso aqui que a gente já bateu, tá? Aí vem isso aqui, como é que horas mínimas para o turno parcial, né? Mínimo de 4 horas. E aquele aluno que estiver aí, né, por 7 horas, eu considero a jornada integral, né? Normalmente isso aqui é mais na creche, no hotelzinho, no berçário, mas pode também ser na pré-escola, né? Não tem ressalva, não tem problema nenhum, tá? Ser aí na pré-escola. Aí vem esse aqui, que é muitíssimo importante, eu vou até pintar. Opa! Borracha. Eu vou até pintar isso aqui, porque realmente, de fato, isso é importante, ó. Tá? É importante. E aí eu vou fazer umas considerações aqui nisso aqui. Cadê eu? Volta eu. Espera aí. Opa. Aí eu aqui. O controle. Eu sei que a carga horária é a mesma lá do fundamental e médio. 200 dias e 800 horas. Não é isso? A mesma coisa. Tá. Só que lá no fundamental e médio eu tenho 75% de frequência para aprovação. Lá no fundamental e médio, eu tenho 75% de frequência para aprovação, né? Só que na educação infantil eu não posso ter isso. Por quê? Porque não tem objetivo de promoção, que a finalidade é desenvolvimento integral, tá? E a obrigação de estar matriculado é só onde? Na pré-escola. E aí, como é que se controla a frequência disso? Bom, tá bem claro aqui no inciso 4 que o controle de frequência é para a instituição de educação pré-escolar. Observem que ele não está falando, certo? Que é da educação infantil, porque ele não está envolvendo a pré-escola. Se controla a frequência na instituição que oferta a educação pré-escolar. Olha, Svetlana, se eu não tenho objetivo de promoção, se independentemente que o aluno faça pré-escola ou não, ele vai de qualquer forma para o fundamental. Para que eu vou exigir essa frequência? Bom, você vai exigir essa frequência, certo? Aí, certo? Que não é para aprovação, é diferente. Veja que fundamental e médio é 75% para aprovação, 75% para aprovação. Aqui, os 60%, olha, não é 75%, é 60%, e não é para aprovação, só diz 60% do total de horas. E para que isso serve? Benefícios, certo? Aí os benefícios sociais estão aí para mostrar que o aluno é infrequente, que o aluno, que a família não está levando o menino na escola, tal, mas não é, né, não vai ter punição dentro da escola para que o aluno refaça para a escola, não tem. Não tem reprovação na pré-escola. Ele vai adiantando o desenvolvimento, aí, avançando, certo? Aí até o seu desenvolvimento integral. Pronto, é o objetivo, é a finalidade. Não está acompanhando, está faltando, né? Então eu acompanho aí 60% apenas da educação pré-escolar, né? E aí isso aí só vai impactar lá em benefícios sociais, mas não tem prejuízo nenhum, certo? Para que o aluno esteja reprovado ou não, certo? Não tem. Acompanho, tal. Apenas da pré-escola. Por quê? Porque a matrícula é obrigatória. Pronto, e exijo a frequência de 60, que não é para aprovação, apenas lá para benefícios sociais, tá? Interage. Coordenação motora, né? Antigamente pegava assim, agora já desenvolveu a coordenação motora fina, né? Controle dos esfíncteres. Entrou sem controlar, agora já controla, pede para ir ao banheiro, fazer xixi, fazer cocô e etc. Então,
expedição de documentos que permita atestar o processo de desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, tá? Vai sair um documento que não é um histórico escolar, apenas para acompanhar o desenvolvimento, tá? Belezinha, galerinha? A gente vai fazer o seguinte, tá? Olha eu aqui, cadê eu? A gente vai fazer uma pausazinha para que a gente comece o ensino fundamental, tá? Tranquilinho também, da mesma forma da educação infantil. Vai lá, vai dar ao banheiro, fazer um xixizinho, volta rapidinho para que a gente dê continuidade à outra etapa da educação básica, que é o quê? O ensino fundamental, beleza? E a educação, acompanhamento aí para benefícios sociais. E fechamos quando eu disse a vocês que a educação infantil ela não vai emitir históricos escolares, mas ela emite um documento e que esse documento muitas vezes a gente nomeia como portfólio. Para quê? Para acompanhar o desenvolvimento integral aí do ser, certo? E aí hoje nós temos aí, né, a segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental, tá? Hoje a gente traz a segunda etapa aí da educação básica, que é o ensino fundamental. Só recapitulando, eu sei que vocês já sabem, já estão carecas de saber, né? A educação básica, tá? Ela é composta por 3 etapas, né? Onde a educação infantil a gente já estudou. E aí hoje a gente está estudando o ensino, começando a estudar o ensino fundamental, tá? O ensino fundamental. E posteriormente, o último aí a gente vai estudar o ensino médio, tá? A aula de hoje, ensino fundamental, certo? Deixa eu desligar só esse ar que eu tô aqui morrendo de frio. Dá uma aquecidinha, daqui a pouco eu ligo. Tá? A aula de hoje, ensino fundamental, tá? Que é aí a segunda etapa da educação básica, né? Lembra vocês que o ensino fundamental, lá pelas diretrizes curriculares nacionais... Opa, pera aí, borracha. Lá nas diretrizes curriculares nacionais, né? Traz bem aqui, separadinho isso aqui, em anos iniciais e os anos finais. Anos iniciais e os anos finais, ok? Os anos iniciais, lembro para vocês também que vai do 1º ao 5º ano, né? Na faixa etária de 6 a 10 anos. E os anos finais, a gente vai começar lá do 6º ao 9º ano. Do 6º ao 9º ano, aí, né, na faixa etária de 11 a 14 anos, beleza? Só pra gente reforçar isso aqui. Eu falei lá a vocês que a educação infantil era a primeira etapa, né, da educação básica, que tinha como finalidade o desenvolvimento integral. Então, aquela era a finalidade aí da educação infantil, desenvolver, né, integralmente o ser nos aspectos físicos, psicológicos, social, emocional. E o ensino fundamental? O que é o ensino fundamental? O ensino fundamental obrigatório, olha a diferença, o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, sim, inicia-se aos 6 anos, ó, inicia-se, aí, Virgem Maria, peraí que eu pintei foi errado, rapidinho. Inicia-se, eita, apagou, pera, eita, Jesus. Quando começa a dar esses pitiques na caneta, rapidinho, viu? Aqui, certo? Aqui, tá? Então, ó, vamos marcar agora com marca-texto. Inicia-se, certo? Aqui, ó, com 6 anos, aqui bonitinho, de idade. E aí, se na educação infantil a finalidade é o desenvolvimento integral, aqui no fundamental é o quê? Tem por objetivo a formação
básica do cidadão, ok? Então, ó, o objetivo do ensino fundamental é a formação básica do cidadão. Aí ele vem mediante. O que é que ele vai trazer agora? Bom, eu já sei que o ensino fundamental tem duração de 9 anos, que é obrigatório da escola pública, que se inicia com 6 anos, né? E que o objetivo é a formação básica do cidadão, mediante. Quando ele vai falar mediante, ele vai dizer o seguinte, ó, para se formar basicamente o cidadão, o que é preciso? Para eu atestar que esse cidadão está sendo formado, certo? O básico do cidadão, a formação básica, que ele está tendo a formação básica, o que é que eu irei observar? Se ele conseguiu desenvolver o quê? Se ele conseguiu desenvolver o quê? Vamos lá. O objetivo do fundamental é a formação básica do cidadão. Objetivo do fundamental, certo? Qual é? Formação básica do cidadão, certo? Já sei que é formação básica do cidadão. Para que eu consiga visualizar, acompanhar, saber se realmente eu estou conseguindo atingir o objetivo, que é formar aí, dar a formação básica ao cidadão, o que é que eu irei, certo, necessitar, o que é que o aluno vai desenvolver, o que é que eu vou observar que ele desenvolveu, o que é que eu vou observar? Que eu comprove que, de fato, ele conseguiu atingir o objetivo aí, que é a formação básica do cidadão. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Desenvolvimento da capacidade de aprender. Ora, então, para se formar basicamente o cidadão, ele deve desenvolver a capacidade de aprender. Olha que coisa ampla. Tendo como meio básico o quê? Aí agora ele vai afunilar. Domínio de leitura, escrita e cálculo. Boa. Desenvolver a capacidade de aprender. Tá? Observando o quê? Se ele domina a leitura, se ele domina a escrita e o cálculo. E aí ele desenvolveu a capacidade de aprender. Domina a leitura, escrita e cálculo? Perfeito. Está dentro da formação básica do cidadão. 2. A compreensão do ambiente natural. Ele consegue ter essa compreensão do ambiente natural e social? Do sistema político? Da tecnologia, das artes, valores em que se fundamenta a sociedade, sabe discutir, conversar, né? Sabe que é um ser social que está lá dentro, que a gente vive, né? Quais são os valores, o que é que eu debato, se eu sou tolerante, né? Várias coisas. Ele compreende esse ambiente, sabe discutir, sabe dialogar, sabe debater, sabe respeitar as discrepâncias. Discorda, mas aceita. Então, ele compreende o ambiente natural, sistema político da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade. Esse é um outro ponto que eu irei observar se ele atingiu lá, certo, o objetivo de formação básica. Aí vem o 3. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, ó. Capacidade de aprender, capacidade de aprendizagem. Capacidade de aprender, só que com foco em leitura, escrita e cálculo. O inciso 1, leitura, escrita e cálculo. Desenvolvimento da capacidade de aprender. Tendo em vista o quê? Aí vamos lá. Conhecimentos, que são o quê? Que a gente chama de competências também, certo? Habilidades e formação de atitudes e valores. Olha só, tá? Isso aqui, gente, eu vou pintar isso aqui e vou trazer um negócio para vocês legal, interessante, ó. Opa. Pronto, ó. Isso aqui, certo? Quando ele desenvolve isso aqui, certo? O que é que vai acontecer?
Quando ele desenvolve isso aqui, ó, quando ele desenvolve isso aqui, o que é que acontece? Eu vou saber, quando ele desenvolve isso aqui, tá? O que é que acontece? Ele adquiriu a aprendizagem, ó. Deixa eu sair daqui. Aprendizagem significativa. Ó. Quando ele desenvolve competências, habilidades, formação de valores e atitudes, ele desenvolveu a aprendizagem significativa. O que é aprender significativamente? É quando aquilo faz sentido para ele, tá? Faz sentido. A aprendizagem significativa, ela vai ser diferente da aprendizagem mecânica. Tá? A mecânica é uma aprendizagem mais de curto e médio prazo, né? A aprendizagem significativa ela é de longo prazo. A aprendizagem mecânica, praticamente, a gente desenvolve instantaneamente. É para isso, estudar para a prova na véspera da prova. Estudar para a prova na véspera da prova sem ter estudado no decorrer, né? Isso vai cair na aprendizagem mecânica. Mas a aprendizagem significativa, a gente aqui, ó, vai desenvolvendo a capacidade de aprender, tendo como meios aqui competências, habilidades, formação de valores e atitudes, tá? Aí gera essa aprendizagem significativa, tá? Então isso é bem interessante. Por quê? Porque isso aqui, né, eu estou respeitando que o aluno, tá? Ele consegue desenvolver essas competências, essas habilidades, esses valores e as atitudes no decorrer. No decorrer aí do ensino fundamental, tá? No decorrer do ensino fundamental eu vou desenvolvendo isso aí, tranquilamente. Tá? Aí isso aí, a formação de atitudes que ele não tinha, que ele desenvolveu, que ele não tinha, que ele desenvolveu, né, por conta, certo, dessa aprendizagem significativa. Então, ponto 3. Ponto 4. Fortalecimento de vínculos de família. Claro, a família sempre é responsável, seja na educação infantil, seja no fundamental, seja no médio, você tem que ter, certo, essa conexão, essa interligação com a família. Então, se ele conseguiu desenvolver aí, fortalecer os vínculos de família, de solidariedade humana e de tolerância recíproca que se assenta à vida social, ele também está lá como ponto do objetivo de formação básica do cidadão. Mais um outro ponto. Então, esses 4 aí são 4 observáveis, né? Para quê? Para que eu perceba se ele realmente, de fato, conseguiu atingir o objetivo do fundamental, que é o quê? O desenvolvimento aí do ser, né? O desenvolvimento do cidadão. Beleza? Parágrafo 1º. É facultado, logo não é obrigatório, desdobrar o ensino fundamental em ciclos, tá? Nós já estudamos que, de acordo com a organização da educação básica, eu tenho diversas formas de organizar a educação básica. E dentro daquilo que eu estudei, eu trouxe para vocês a possibilidade de organizar a educação básica dentro de ciclos, né? Por meio de ciclos. E aí o parágrafo 1º, ele está bem claro e ele traz isso aí para mim. É facultado, ou seja, pode ou não, né? O sistema de ensino optar por desdobrar o ensino fundamental em quê? Em ciclos. Por exemplo disso aqui. Ciclo de alfabetização. Ciclo de alfabetização, certo? Qual é o ciclo de alfabetização? A gente tinha, a depender do município, do estado, ia do 1º ao 3º, não era?
Só que hoje, na maioria das vezes, vai do primeiro ao segundo. Do primeiro ao segundo ano, ciclo de alfabetização, né? E aí, nesse ciclo de alfabetização, ele não pode ser reprovado. O menino vai seguindo e o objetivo desse ciclo, o nome já está dizendo, é alfabetizar. Então, eu posso desdobrar meu ensino fundamental em ciclos. Perfeito? Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam a progressão regular por série podem adotar, porque eu estou falando do fundamental, mas isso vale para a educação básica, podem adotar regime de progressão continuada, ou o que a gente já estudou, progressão parcial. Progressão parcial, certo? Sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Observadas as normas do respectivo sistemas de ensino. Eu já falei lá a vocês, o que é a progressão regular? Progressão regular é aquela que a gente já conhece, que é a mais comum, que vai passando sequencialmente, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e assim sucessivamente. Esse é o regime de progressão regular, né? Então, se a escola, ela adota o regime de progressão regular, ela pode sim ofertar, certo, a progressão continuada ou a progressão parcial, que a gente chamou lá de quê? Dependência de matérias. Qual é a diferença do ciclo de alfabetização? Ó, deixa eu botar aqui para cá. O ciclo de alfabetização, que é promoção automática, ó, ciclo de alfabetização, promoção automática, certo? Da progressão continuada ou, ó, parcial. Qual é a diferença? A diferença é que a promoção automática, o aluno ele é promovido automaticamente, certo? Sem observar se ele vem aprendendo ou não, infelizmente, certo? Infelizmente, se ele vem aprendendo ou não, ele simplesmente vai sendo aprovado, parte do primeiro para o segundo, sem ao menos ter concluído o objetivo, que seria o quê? A alfabetização, né? Que seria a alfabetização. Essa é a promoção automática. Exemplo, ciclo de alfabetização, certo? Essa é a promoção automática. Eu promovo meu aluno automaticamente, sem observar se ele realmente, de fato, conseguiu desenvolver as competências e habilidades necessárias para a sua promoção. Já na progressão continuada, certo? Primeiro precisa que a organização seja uma progressão regular por série. Já na progressão continuada ou progressão parcial, não há essa promoção automática, né? O que vai acontecer é que o aluno ele vai desenvolvendo as competências e habilidades naquele componente curricular obrigatório, tá? E aí vai seguindo. Quando ele não desenvolve, ele fica retido até que ele desenvolva. Exemplo, o aluno perdeu em português no 8º ano, não conseguiu desenvolver, vai para o 9º ano, faz todas as disciplinas do 9º ano, mas a disciplina, o componente curricular de português do 8º ano, certo? Por isso que ele diz, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ok? Sempre observando isso aqui, beleza? Epa. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas, ou seja, a gente sabe que vai ser em português, mas é garantido à comunidade indígena a utilização de sua língua materna. Por exemplo, a língua materna é o tupi, vai ser o tupi como língua principal. É como se fosse a L1, ó. L1, certo? L2, L1, língua 1, L2, língua 2. Então, língua 2 aqui vai ser o quê? A língua portuguesa, tá? A língua portuguesa. O L1 vai ser o quê? O L1 vai ser o quê? A indígena, exemplo, tupi, certo?
Em Libras, se fosse Libras, L1 seria o quê? Libras, L2, língua portuguesa, tá? Então, é assegurada à comunidade indígena a utilização de suas línguas maternas, bem como os processos próprios de aprendizagem. Isso aqui é respeito, né? Olha lá, respeito, olha lá, o artigo 26A traz pra gente aí, né? Vamos mais. O ensino fundamental será presencial. Tem a opção dele não ser presencial. Ficou tão claro agora na pandemia. O que foi? Sendo o ensino à distância utilizado para duas coisas: complementação da aprendizagem ou situações emergenciais. Ok? O ensino fundamental é presencial. Tem alguma forma do ensino fundamental não ser presencial? Tem. Qual é a forma? Duas opções. Ou quando, certo? Ele vai ser à distância. Ou quando eu estou complementando a aprendizagem, ó, ou em situações emergenciais. Aí eu posso ofertar, certo? O ensino fundamental presencial. Beleza? Agora, na pandemia, a gente viu muito. Só são as duas únicas formas que o ensino fundamental pode ser ofertado à distância, ou para complementar ou em situações emergenciais. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente, certo? Vai ser conteúdos relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Inclusive observando a produção de material didático. Então, dentro do fundamental, vai ter obrigatoriamente o quê? Conteúdos referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vai lá dar uma aguinha, um cafezinho, certo? Pra gente continuar. Agora, para aqui só. Vamos só parar de falar disso aqui. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal. Estou falando do fundamental. Estudar a bandeira, os símbolos da bandeira, hino, tudo que a simbologia traz pra gente lá nos símbolos nacionais, tá? Então, vai estar também no fundamental. Galera, vai lá para o constitui a formação básica do cidadão, né? E aí estudamos também lá no ensino fundamental, que o ensino fundamental ele pode ser desdobrado em ciclos. Estudamos que o ensino fundamental pode também, né, ser ofertado aí a progressão continuada ou parcial, não foi? Nós estudamos isso também. Estudamos também que dentro do currículo do ensino fundamental, também a gente tem que ter conteúdos referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E paramos, por fim, no parágrafo 6º, que me diz que o estudo dos símbolos nacionais devem estar incluso aí dentro aí dos temas transversais do ensino fundamental, né? Tudo que inclui a simbologia aí, né, da nossa nação, né? Bandeira, como eu falei, né? O que tem dentro da bandeira, o hino, né? A interpretação de hino e etc. Tudo que tem significado dentro dos símbolos nacionais também deve estar incluso aí dos temas transversais no ensino fundamental. Só que nós não paramos por aí. Jogar aqui na tela, tá? Eu chego ao artigo 33 e vou trazer o seguinte: o ensino religioso, tá? O ensino religioso. Muito obrigada, Luísa. Trouxe um energético aqui, café. O ensino religioso. Eu trago para vocês o ensino religioso. A gente dá uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade em compreender, né? Se o ensino religioso é obrigatório, se não é obrigatório, se é obrigatório, onde é que está, onde é que eu percebo, porque na prática não é desse jeito. Deixa eu dar um golezinho aqui nisso para energizar. Maravilha. O ensino religioso vamos aqui colocar, de matrícula facultativa. Pronto. Eu já sei que o ensino religioso é de matrícula facultativa. Aí só que ele continua, que faz parte integrante parte integrante da formação básica do cidadão. Logo, certo? Aí, ó, tá parte aí dos objetivos do fundamental, não é isso? Se a formação básica do cidadão é o objetivo do fundamental,
tá? Eu compreendo que o ensino religioso faz parte desse objetivo. O ensino religioso faz parte desse objetivo, tá? Então, é de matrícula facultativa? É. Mas se faz parte aí da formação básica do cidadão, é porque essa oferta ela vai ser obrigatória, tá? Se oferta obrigatoriamente e se matricula quem quiser ou quem a família quiser, né? Ou quem a família quiser. Então, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Perfeito. Já sei que a oferta é obrigatória porque faz parte da formação básica do cidadão, porém, certo, a matrícula ela é facultativa de oferta obrigatória. Constitui disciplina dos horários normais, pintar isso aqui, bora pintar isso aqui. Horários normais das escolas públicas, tá ok? Beleza? Certo? Tá ok, foi horrível, não suportei. Certo, gente? Galera, tudo bem? Então, das disciplinas aí dos horários normais das escolas públicas. Logo, ensino religioso, que é de matrícula facultativa, que é de oferta obrigatória, faz parte dos horários normais da escola pública. O que quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, você está matriculado no turno matutino. Ensino religioso vai acontecer no turno matutino. Você é matriculado no turno vespertino. Ensino religioso no turno vespertino, tá? Lembrando que isso vale para quê? Para as escolas públicas de ensino fundamental, que a gente está tratando aqui, certo? Sobre ensino fundamental. E é assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas qualquer forma de proselitismo. Lembre que nós estamos aí, um país laico, ou seja, eu não posso tendenciar o ensino religioso para nenhuma religião. Eu vou fazer com que o seu cidadão observe valores, respeito, tolerância, reciprocidade, né, equidade, né, respeitar as diferenças, certo? Valores, eu vou estar trabalhando com esses alunos aí, valores. Então, o que é que eu devo saber? Matrícula facultativa, oferta obrigatória nas escolas públicas que ofertam o ensino fundamental. Vou repetir. Matrícula facultativa, oferta obrigatória nas escolas públicas que ofertam o ensino fundamental, beleza? Nas escolas públicas que ofertam o ensino fundamental. E que é proibido o proselitismo, claro, eu não quero aqui, certo? Pegar porque eu sou católico, que eu sou espírita, que eu sou não, é evangélico não. Eu vou trazer, certo, valores. E tem que ser ofertado nos turnos, nos horários normais, né? Normalmente, o que é que a gente percebe, o que é que a gente vê na prática, né? Colocam lá o ensino religioso, né, no último horário. Tá? E aí muitos pais nem sabem que precisa de matrícula, tá lá tudo dentro bonito, eles vão lá e faz e acabou. E aí eles colocam aí no último horário, que aí o menino vai embora ou não vai embora, sempre a depender, né? Mas tem que estar aí dentro da organização aí do turno, né? Do mesmo turno, tá? Na prática também, eu quero que vocês prestem atenção a isso, durma não, olham para cá, olha para cá, olha para cá. Na prática também, o que é que a gente percebe? Normalmente, o professor que vai lecionar ensino religioso é aquele que está com carga horária ociosa, não bateu lá as 25 horas, tá com 22, aí pega lá 2 horinhas de ensino religioso, tal, né? Só que aqui, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não é assim, tá? Não é assim, não é o da carga horária ociosa. A gente vai colocar aqui quem é que pode ensinar o ensino religioso, certo? Quem é que pode? Não é assim, a gente já sabe, aqui pela LDB, vai ensinando fundamental, né?
Não é obrigação que o aluno se matricule, mas é obrigação que a escola pública do ensino fundamental oferte. Sim. E para a LDB, quem é que leciona o ensino religioso? Vamos lá, presta atenção. Quem é que leciona o ensino religioso? Os sistemas de ensino, que bonitinho, regulamentarão os procedimentos para a definição do que ensinar, ensino religioso, o que é que você vai ensinar, e as normas para a habilitação e admissão dos professores. Que fantástico mundo de Bob! Que Alice no País das Maravilhas! Que bonitinho! Para quem ensina, quem vai ensinar ensino religioso? Quem ensina ensino religioso, olha só, são aqueles que o sistema de ensino, certo, vai habilitar, vai definir quem é que pode. Não é da carga horária ociosa, não. Dentro lá do sistema vai me dizer quem é que pode aí lecionar ensino religioso, bem como quais conteúdos que serão lecionados aí no ensino religioso, não é qualquer coisa não. Então define-se o conteúdo e define-se a forma de admissão. Quem é que vai ser contratado para ensinar ensino religioso? Olha que bonitinho, tá? Ok? E acaba por aí? Não, não acaba por aí não. Eu ainda vou ter aí o apoio de quem? Os sistemas de ensino ouvirão a entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Olha lá que legalzinho. Ensino religioso não é para professor de carga horária ociosa, é aquele, certo? Onde o sistema de ensino definiu que pode lecionar ensino religioso, quem é que vai ser admitido aí, quem é que pode, quem é que vamos dizer assim, que está dentro aí do que eu desenhei para que ensine o ensino religioso, não é qualquer professor. Os conteúdos vai ser definido, certo, aí bonitinho, vai ser definido com quem? Ouvindo as diferentes entidades civis, ou seja, você vai lá conversar o pastor junto com o padre, junto com lá o espírita, e definir o que é que vai ser definido aí, o que é que vai estudar, o que é que vai ensinar o ensino religioso, ok? Para que não seja tendencioso para nenhuma das religiões, apenas para valores de formação do cidadão. Certo? Certinho? Bonitinho? Beleza? Então grave isso aí. Escola pública, ensino fundamental, oferta obrigatória, matrícula facultativa, compõe os horários normais, os professores que serão admitidos devem estar aí, normatizados, caracterizados pelos sistemas de ensino, e os conteúdos vão ser alinhados junto com a entidade civil de várias denominações religiosas, tá? Artigo 34, para concluir o fundamental. A jornada escolar do ensino fundamental, a jornada escolar aí no ensino fundamental, incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Vamos lembrar, na educação infantil, eu tinha jornada parcial, 4 horas, e a integral de 7 horas, não é isso? Lá na educação infantil. Aqui no fundamental, como é que vai ser? Incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo. Sendo progressivamente ampliado. Sendo progressivamente ampliado. Ou seja, vai começar lá com as 4 horas... tá? Mas isso vai ser ampliado. A gente percebe isso com bem clareza, com bem nitidez, quando vai dos anos iniciais para os anos finais. Nos anos iniciais, normalmente, a gente vai começar lá com as 4 horas e isso vai sendo ampliado até chegar nos anos finais, né? Sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, né? A gente vai, você sabe que o ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica. O ensino fundamental é a etapa mais longa. Eu entro uma criança,
né? E saio aí um adolescente. Então, eu tenho muito tempo aí do ensino fundamental. Tanto é que a gente está em anos iniciais, anos finais, certo? Onde essas caracterizações, certo? A gente vai percebendo essas mudanças. Então, a mudança também vai acontecer na ampliação da carga horária. Começa lá com 4 horas, pelo menos 4 horas, e isso vai ser ampliado, tá? Não estou nem falando aí sobre o tempo integral. Estou dizendo aí a carga horária mínima, sendo ampliado o período de permanência na escola, tá? São ressalvados os casos do ensino noturno. Ora, a pessoa não vai sair da escola meia-noite, né? Não, sendo ressalvados o caso do ensino noturno e das formas alternativas de organização, tá? E outras formas alternativas também aí são ressalvados. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral. Svetlana, mas a gente, o tempo integral não é só para o ensino médio, de hipótese alguma, tá? O Plano Nacional da Educação vem bem claro, ampliar a oferta aí do tempo integral para atender pelo menos 25% dos alunos, tá? É claro que o Estado, ele vai dar uma prioridade, o Estado dá uma prioridade ao ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio é a etapa de prioridade aí do Estado, né? O Estado prioriza certo tempo integral para o ensino médio, porque é a prioridade, como também lembrem que a gente tem, né? A gente vai ter uma ampliação de carga horária. A gente começa o ensino médio com 800, que vai para 1.000, para chegar em 1.400, né? Então, a gente tem duas coisas. Uma é a prioridade e outra eu tenho obrigatoriamente, certo? Eu devo obrigatoriamente ampliar, certo? A carga horária do ensino médio, de 800 para 1.000, para 1.400, tá? Então, o ensino fundamental aí, certo? Tá aí no parágrafo 2º, ele vai ser ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino, tá? A critério dos sistemas de ensino, vai ser ampliado. Aí agora, é claro, né, que a gente já sabe que isso aí vai ser observado aí dentro das suas incumbências constitucionais. No caso, o Estado médio vai ofertar aí o tempo integral para o médio. E o município vai ter que ofertar o tempo integral para o fundamental, né? Só que a gente percebe que está a passos curtos, que está aí a passos lentos, certo? Essa ampliação do ensino fundamental em tempo integral, né? A gente percebe o tempo integral muito na educação infantil, né? Quando o pai e a mãe colocam lá na creche, né? No hotelzinho, né? E aí o menino passa, o bebezinho, uma criança pequena, né? Muito pequena, passa lá o tempo todo dentro, né? Desse estabelecimento, dessa instituição, né? Por vezes a gente vê na pré-escola, mas é mais na creche. E aí passa para o fundamental, a gente sabe que o município, ele tem a prioridade com o fundamental e a oferta, né, da educação infantil, seja em creche e pré-escola, e aí ele acaba, né, aí não dando a prioridade, né, às vezes o município, né, tá ainda organizando como ofertar esse tempo integral, porque precisa de várias coisas, né, gente? Precisa mudar a estrutura, precisa professores, às vezes professores a gente não tem disponibilidade para estar o tempo todo integral. A gente sabe que não é simplesmente ampliar a carga horária, precisa aí de um currículo diferenciado, né? Onde que o menino não fique apenas na sala de aula, que ele tenha outras formações, né? Ele tenha, certo? Outras atividades, que não seja só isso. Então, o que é que eu quero que vocês percebam? Eu posso ter tempo integral em qualquer etapa. Eu posso ter tempo integral na educação infantil, eu posso ter tempo integral no fundamental, no médio, principalmente no médio. Por que principalmente no médio? Pela ampliação da carga horária, tá? Pela ampliação de 800 para 1.000 para 1.400, certo? Só que lá no Plano Nacional da Educação, ele não define que é no médio. Ele diz que as escolas públicas devem aí ampliar em 50% integral, em tempo integral, certo? Atendendo 25% dos alunos, certo? Então,
Aí, cada ente federado vai querer ampliar aquilo que é de sua prioridade constitucional. Estado, médio. Município, muitas vezes, né? Aí acaba dando a prioridade ao creche, mas o certo seria, certo? Aí é o fundamental, que é a sua prioridade constitucional. Beleza? Gente, a gente finalizou o ensino fundamental. Eu quero que vocês façam, por favor, uma revisão de tudo que a gente estudou até agora na LDB, na Lei de Diretriz e Base, né? Foram muitos artigos mesmo, tá? Foram 34 artigos e nós estudamos todos os 34 artigos. Nós estudamos todos os 34 artigos. Na próxima aula, nós estaremos aí estudando o ensino médio, né? O ensino médio já é um pouco mais longo, tá? Não é complexo, como o povo diz, de jeito nenhum. O ensino médio na LDB é muito tranquilo, tá? É muito tranquilo, a gente vai entender, a gente vai compreender o ensino médio, que vai a partir do artigo 35, tá? Mas eu quero que vocês revisem. Revisem todos os artigos que nós estudamos até agora, porque aí quando a gente terminar o ensino médio, presta atenção, quando a gente terminar o ensino médio, né, que a gente, né, ir lá para educação de jovens e adultos e tal, a gente vai dar um salto grande, tá? A gente, depois do ensino médio vem a educação de jovens e adultos, a gente dá um salto grande. E aí vocês precisam estar bem seguros, bem apropriados mesmo, certo? Do que a gente já estudou até agora, que vai ser importante para os próximos artigos, até porque a gente vai saltar, como eu falei a vocês. A gente seguiu até agora, na próxima aula a gente segue ainda com o ensino médio, nessa sequência, e depois a gente vai começar a fazer uns saltos, tá? Para a gente começar a estudar coisas só direcionadas. Aqui, até agora, todos foram importantes, como vocês viram. Eu sempre venho dizendo, todos foram importantes, mas chegar o momento, já, acredito que quando a gente terminar médio e educação de jovens e adultos, que a gente dá um pulo e aí vai começar, né, a pontuar quais os outros artigos depois da educação de jovens e adultos que são mais importantes para o seu concurso público. Beleza? Então a tarefa de hoje é o quê? Revisar todos os 34 artigos que nós já estudamos até agora, ok? Ó, beijo grande para vocês e até a próxima.